Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Carvalho e esse é o Educação SST. E aí, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar um pouquinho da nossa aula de hoje, né, do nosso pocket da Educação SST, sobre ordem de serviço. Então, falar da onde que surgiu a ordem de serviço e trazer até um exemplo, né, de ordem de serviço para que vocês possam também se referenciar, né, frente à elaboração e aplicação da ordem de serviço dentro da organização. Beleza? Então vamos lá. É importante que a ordem de serviço, aliás, tudo dentro da segurança do trabalho, ela é fundamentada, ela vem de algum lugar. Ou seja, o empregador ele precisa aplicar, né, as técnicas de segurança do trabalho vindas de uma fundamentação legal. Beleza? E então, a ordem de serviço ela está lá prevista, né, no subitem 141 da NR1, que é a linha C, que diz o seguinte: elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde do trabalho, dando ciência aos trabalhadores, certo? O que acontece aqui, pessoal, muitas vezes é uma confusão da palavra, né, ordem de serviço, desse nome ordem de serviço, desse termo ordem de serviço, porque às vezes ocorre uma confusão do que é a ordem de serviço. Por quê? Porque existem dois tipos, né, de ordem de serviço. Uma é essa de segurança e saúde do trabalho e uma outra que é usada normalmente, né, vamos pensar lá uma oficina mecânica, né, existe um setor de mecânica dentro da empresa e aí abre-se uma ordem de serviço para execução do serviço, ou seja, pô, não está funcionando o motor da bomba X, né, do setor Y. Eu vou abrir uma ordem de serviço para manutenção para que ela vá lá e realize aí a manutenção, né, e veja o que está acontecendo no motor. Então não é essa ordem de serviço que nós estamos falando de uma ordem de serviço que está relacionada à segurança e saúde do trabalho, beleza? Bom, então diante disso, o empregador ele precisa, está escrito, né, elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde do trabalho. Então, se prevê isso dentro da linha C na NR1, eu preciso cumprir. Beleza? Então, todo funcionário precisa ter a sua ordem de serviço. Beleza? Se está expresso, eu preciso cumprir. Legal. Então, eu vou trazer para vocês um modelinho, né, um modelinho do que pode ter numa ordem de serviço, do que é necessário ter numa ordem de serviço. Então, assim, percebam que não existe uma estrutura mínima, não existe uma estrutura mínima para elaboração da ordem de serviço. Só diz que você precisa ter ordem de serviço dando licença aos trabalhadores, beleza? Então, você pode criar a sua estrutura. Diferente, por exemplo, lá do inventário de risco, né? Ele traz lá uma estrutura mínima. Eu preciso ter minimamente essas informações dentro do meu inventário de risco, certo? Na ordem de serviço não tem isso, não traz nenhuma estrutura. Então, vamos lá, eu dividi em algumas partes. A parte 1 da ordem de serviço é justamente lá cabeçalho e a gente vai trazer ali a estrutura organizacional, ou seja, a caracterização da empresa, né? Então, o nome da empresa, o nome do funcionário, CNPJ, o setor, a função dele, data de admissão, data de nascimento e uma breve descrição das atividades. Atenção nessa descrição das atividades, pessoal. Aqui na descrição das atividades, você pode resumir em atividades que ele vai executar, mas que são atividades que geram risco. Né? São atividades macro, né? E não micro. Pô, atender telefone do cliente. Pô, isso não precisa ter na descrição da atividade da ordem de serviço. Entendeu? Então, eu vou resumir em atividades que estão mais relacionadas à segurança do trabalho, que ele precisa ter uma atenção maior. Né? Então, uma descrição mais macro. Beleza? Então, assim, outro ponto importante, a ordem de serviço, ela é elaborada por funcionário. Então, cada funcionário tem que ter a sua ordem de serviço. Obviamente, eu vou ter uma estrutura, né, similar, mas por funções. Então, cada função vai ter a sua similaridade de ordem de serviço. Então, os funcionários que fazem parte daquela função, ele vai ter a mesma ordem de serviço praticamente, né?
Mas eu preciso ter isso em mente, de que a ordem de serviço ela é mais específica também para aquele setor, para aquela função e para aquele funcionário, né? Eu não posso abranger tudo, né? Senão não faz sentido as informações que estão previstas dentro da ordem de serviço, beleza? Bom, é, então a gente vai, parte um é isso, tá? A gente pega ali caracterização da empresa e fechou. Vamos para a parte 2. Parte 2 ali, ponto importantíssimo, que é a identificação dos riscos e as medidas de controle, tá? Então eu dividi ali, ó, risco físico, químico, biológico, ergonômico, acidente. Então o funcionário consegue visualizar ali quais são os riscos, os grupos de risco, né, e quais os riscos que ele está exposto. Beleza? Você coloca lá, pô, ele está exposto a ruído, ele está exposto a um determinado produto químico, ele está exposto a riscos biológicos. Não, pô, não está exposto. Pode pôr não há, né? Não há risco existente, enfim. Beleza? Riscos de acidente, então você vai determinar aí dentro da ordem de serviço. E aí eu coloquei algumas informações interessantes também abaixo, né? Treinamentos, ou seja, quais os treinamentos que ele vai executar de segurança e saúde do trabalho frente ao trabalho que ele executa. Então, ele opera máquina e equipamento. Pô, eu vou colocar treinamento de NR12, né? Integração de segurança, né? A gente vai falar um pouquinho, enfim. Então, eu vou colocar aqui os treinamentos que essa função precisa executar. Isso é importante e é legal, pessoal, porque te dá uma organização, né, uma referência melhor, aplicação, né, do que precisa ser feito para aquela função. Os EPIs que utilizam nessa função, então isso é bacana também ter, né, certificado de aprovação do equipamento, beleza, pode ter ou não, mas é interessante também, né, para realizar outras gestões em torno disso. Eu coloco o item máquinas e equipamentos para que a gente consiga também distribuir ali para aquela função quais são as máquinas e equipamentos que ele utiliza. Porque a gente sabe que máquina e equipamento gera muito risco, né? E existe uma condição muito perigosa. Então, diante dessas máquinas e equipamentos, eu também vou partir ali da premissa de se aquela função utiliza essas máquinas e equipamentos, eu vou trabalhar efetivamente em cima disso também, desses riscos, né? E trabalhar com ele o uso desses equipamentos, né? E exames médicos, ou seja, quais exames médicos que ele realizou, né, o que ele vai precisar realizar, enfim, obviamente que ele realizou porque quando ele assinar esse documento ele já vai estar trabalhando, né? Ele já vai estar, ele já foi contratado na empresa. Então eu coloco, ó, por que que você fez a audiometria, ó, tá vendo? Porque está exposto a ruído, né? Eu posso quantificar o ruído aqui também ou não, né? Isso vai ser parte estratégica da empresa. Obviamente na NR1 está dizendo que o funcionário precisa estar ciente, né, das avaliações, enfim, então seria uma boa estar colocando o ruído aqui, tá bom? É isso, né? Nessa parte, segunda parte, identificação de risco e medida de controle, certo? Importantíssimo aí para que ele reconheça os riscos que ele vai estar exposto e quais são essas medidas que a empresa tem para controlar esses riscos, beleza? E aí, pessoal, um ponto extremamente importante são essas normas e procedimentos de segurança, porque aqui você pode bater, né, entre aspas, caso o funcionário venha com justificativa, falar assim, pô, mas eu não sabia, tal. Não, tá aqui, ó, normas de segurança, ou seja, proibido fumar no ambiente de trabalho, né, utilizar os equipamentos somente para a finalidade que se destina, enfim, você pode colocar N normas e procedimentos de acordo específico com a organização, com a empresa. Isso é interessante, porque aqui você também acaba criando um limite de atuação, né, de erros do funcionário. Ou seja, consegue fazer com que ele erre menos, porque ele, cara, tem norma, tem procedimento a seguir, são esses aqui. Então você precisa seguir esses procedimentos, certo? E aí ele vai estar ciente. Então, essa norma de procedimentos também, pessoal, ela é de extrema importância para definir as funções específicas, ou seja, não queira ser abrangente. Obviamente, algumas normas e procedimentos vão ter um olhar mais abrangente, mas especifique algumas coisas aqui. Então, por exemplo, se eu tenho a função lá do motorista na empresa, coloca, ó, é proibido dar carona, né, para pessoas, enfim, né?
proibir dar carona. Durante o abastecimento do veículo, ficar a uma distância de 7 metros. Cara, isso pode te ajudar muito depois, né, numa ação trabalhista, por exemplo. Então, tente especificar o máximo possível aqui nas normas e procedimentos de segurança, beleza? E por fim, a gente coloca lá, né, as penalidades, por fim, não, acho que tem mais um, o antepenúltimo, né, a antepenúltima parte, a gente coloca aqui as penalidades que pode ocorrer em caso de descumprimento do que consta aqui na ordem de serviço, né? E por fim, a declaração. Então, o funcionário vai lá colocar o nome dele, recebi a ordem de serviço, estou ciente, tal, a data, e ele assina, certo? E ele assina. Essa, então, é a ordem de serviço, pessoal, que você pode e deve, né, elaborar e aplicar. Aí a pergunta é, professor, mas quando eu devo fazer isso? O melhor momento para se aplicar, né, para se treinar um funcionário com relação à ordem de serviço dele é numa integração de segurança, certo? Integração de segurança é o momento ideal para você entregar, para você falar ponto a ponto, informa os riscos, né, informa as medidas de controle, os EPIs que ele está exposto, enfim. Na integração de segurança, você vai aplicar essa ordem de serviço. E ela vai utilizar também como base, porque se a gente olhar lá no item, né, também, o item aqui 1.1 cabo empregador, acima das alíneas, acima da linha C, a linha A, a linha B, tá lá, o empregador tem que informar os riscos ao trabalhador, né, informar os resultados do exame, enfim. Então, já te ajuda também esse treinamento de integração e aplicação dessa ordem de serviço a cumprir com esses itens expostos aí dentro do subitem 1.41. Beleza? Pessoal, é isso. Nosso Pocket de hoje, simples, rápido, direto, mas muito eficaz, tá? A aplicação de ordem de serviço é de extrema importância para o trabalhador. Então, todo trabalhador precisa ter a sua ordem de serviço. Então, fique atento nisso. Fechou? Um abraço, valeu!